Olá, meus amores, tudo bem? Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Se você não me conhece, sou Roger Sampaio e é sempre bom estar aqui compartilhando conhecimento com você. Tudo que eu ensino a vocês, através das lives, artigos, palestras, eu procuro praticar comigo mesmo. Eu procuro praticar comigo mesmo. E deixa eu compartilhar com vocês a mais recente vitória. Deixa eu pegar aqui. Olha que coisa linda, gente. Conseguem ver aí? Para quem não sabe, esse é um certificado de quem? Da Microsoft. Eu fui aprovado recentemente numa certificação da Microsoft chamada Azure Data Scientist Associate, ou seja, cientista de dados da Microsoft. Essa certificação ela é bem legal porque ela possibilita eu conhecer os serviços que a própria Microsoft fornece para trabalhar com ciência de dados através da nuvem dela, a Azure, né? E tem um peso muito grande no currículo, uma certificação. Uma coisa é eu falar que sei trabalhar com Machine Learning. Outra coisa é a Microsoft, famosíssima, né? Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, falar que eu sei trabalhar com aquilo, que eu estou apto para fazer um trabalho bem feito, né? Então, pesa bastante, pesa até mais do que uma faculdade, pra você ter ideia. Eu não tô dizendo que você não vai fazer uma faculdade, mas realmente agrega bastante pro seu currículo, né? Se você quer saber sobre essa certificação, no meu site, rogersampaio.com/blog, eu escrevi um artigo completo descrevendo em detalhes como é que foi essa trajetória, o que eu estudei, como estudei, qual é a média necessária, o que cai nessa prova. Tudo isso eu compartilho com você, tá vendo? Eu incentivo você a tirar certificação, mas eu também tiro certificação, né? Essa certificação já é de alto nível, né? Você que está começando agora, eu recomendo você começar com a certificação mais básica. Esse curso que você está fazendo comigo é excelente, né? Porque ele vai te preparar para a sua primeira certificação. Ou se não for a primeira, né? Vai te introduzir o mundo da inteligência artificial. E vale muito a pena, eu te garanto, meu guerreiro, né? Faça a certificação, coloca no seu currículo e me conte depois, por meio de mensagem. Mande mensagem para mim, vou adorar saber os frutos que você está colhendo através dessa certificação. Deixe-me saber, né? Tem gente que, Roger, eu tirei certificação tal, me ajudou a conquistar a vaga tal, subi de cargo, aumentou meu salário, né? Deixe-me saber, né? Eu realmente quero saber disso. E antes da gente dar prosseguimento, se inscreva nessa aula, porque é uma forma de você me ajudar. Esse conteúdo eu realmente não estou cobrando nada, é gratuito, 0800. Realmente você aprender, para você não dizer para mim, Roger, eu não tenho dinheiro para investir em um curso. Tá aqui. Se você tá assistindo, você tem internet, você tem um computador, né? Se não tiver computador, vai para a biblioteca. Quem quer dá um jeito, quem não quer, arranja desculpa. E vamos que vamos, meus guerreiros. Mais uma aula do nosso curso preparatório para a I900. Meus amores, nessa aula nós iremos construir mais um modelo preditivo. Diferente da última aula, nós iremos adotar uma estratégia ligeiramente diferente. Na última aula, nós construímos um modelo utilizando a ferramenta de AutoML e foi bem simples. Nós dizemos apenas quais eram os recursos, chamado também de variáveis preditoras, ou X, e por fim, qual era o rótulo, qual era a variável target, chamado também de Y, né? Lembra que nós queríamos prever o nível de defesa de um Pokémon baseado em algumas características, como por exemplo a saúde, o tipo do Pokémon e por aí vai? E ainda dizemos para ele o tipo de aprendizado, era supervisionado, regressão. Aqui eu irei mostrar mais um exemplo, só que nós iremos codificar, né? Nós iremos utilizar Python para isso. Aí algumas pessoas podem olhar para o código e achar mais difícil do que utilizar AutoML. Bem, não é contexto dessa aula, não é o tema dessa aula ficar falando sobre AutoML. Nesse momento eu quero que vocês apenas aprendam que AutoML é uma ferramenta que está disponível caso você queira utilizar.
Mas também nós podemos construir codificando, programando, né? A Microsoft oferece tanto a ferramenta de HTML como por meio de codificação. E esse é o objetivo dessa aula, né? Nós não iremos nos aprofundar, pelo menos nesse momento agora, iremos apenas ter uma visão ampla. Eu preciso que aquelas fases que nós comentamos fiquem bem claras com vocês, porque independente do modelo que eu for construir, sempre vai ter a obtenção das bases de dados, análise exploratória, a parte da modelagem. Vocês vão ver praticamente isso em todas as aulas, né? Essas etapas vão ficar bem claras na cabeça de vocês. Vamos lá? Então, como eu apaguei todos os recursos, nós precisamos criar. Um combinado eu faço com você. Em toda aula que você fizer, crie os recursos, os serviços que você vai precisar, depois você exclua, né? Porque se você deixar o recurso ativo, durante um mês não vai ser cobrado, caso você esteja utilizando uma conta gratuita. Mas depois de um mês, caso você queira continuar, né, a Microsoft vai alertar para você, aí você vai pagar conforme o uso. Então, uma boa prática criou os recursos, fez o laboratório, fez a aula toda, depois apaga os recursos. Nós criamos de novo, não tem problema algum, beleza? Eu mesmo faço isso, embora eu esteja utilizando uma assinatura paga, né, que conforme eu for usando, eu vou pagando, né? Porque se eu deixar os recursos ativos, acredite, bem caro. E não é baratinho, não. Aí a fatura do cartão de crédito que lute. E eu não tô, por enquanto, nesse vídeo de prosperidade para pagar 1.000, 2.000, dependendo do recurso. Pode custar uma grana alta. Então, para evitar custos desnecessários, meus amores, exclua os recursos. Cria os recursos que você precisa, depois a gente já exclui eles. Não tem problema algum. Então, vamos criar o recurso que a gente vai precisar. Qual é o recurso? Azure Machine Learning. O nosso curso, a gente vai utilizar apenas ele, o Azure Machine Learning. Então, eu estou aqui na página inicial do Azure, né? Após você logar. Vamos clicar aqui, criar um recurso. Deixa eu até maximizar isso aqui. Qual é o serviço que eu quero? Eu vou pesquisar aqui, ó, Machine Learning. Machine Learning. É esse aqui, ó. Tem até um ensaio de um laboratório, né? O ícone é bem sugestivo, porque modelos, na verdade, são como se fossem experimentos, né? Olha só que curioso. Você é cientista de dados, né? Você, na verdade, quem faz um modelo é um cientista de dados. Um cientista na vida real, ele faz o quê? Experimentos. Então, suponha que ele é um químico e ele vai criar um novo shampoo. Quantas vezes ele vai ter que criar experimentos para criar um novo shampoo? Ele vai criar diversos experimentos. E esses experimentos iniciais, eles tendem a falhar. Até chegar no shampoo realmente bom, né? Requer muito teste, muito experimento. Aqui também podemos fazer a mesma analogia, né? Eu vou construir um modelo de Machine Learning, dificilmente o primeiro modelo vai ficar bom. Eu vou ter que fazer vários experimentos, vários modelos, né? Aí a cada modelo que eu for fazendo, eu vou procurando adotar estratégias diferentes. Um cientista lá, eu acho que eu vou usar esse produto químico aqui, vou dosar um pouco mais desse aqui, eu acho que vai dar bom. Ih, não ficou bom, vou mexer aqui. É a mesma analogia, não muda absolutamente nada, né? Por isso que o nome é cientista. Vem literalmente de criar experimento, de fazer ciência. Entende? Só que lá no ramo químico, né, que eu dei esse exemplo, você está falando de um produto ligado para a área da estética, por exemplo, né? Aqui nós estamos falando de um produto de tecnologia, mas é a mesma ideia. Eu gosto muito de utilizar, de contar histórias, de fazer analogias, porque fica mais claro para você entender o que eu tô falando. Porque às vezes as pessoas acham que tecnologia, que estatística, matemática é outro mundo, quanto que na verdade não é. Ela está presente no nosso dia a dia. Todas elas estão presentes, né? Você mesmo usa, sem ao menos perceber. Então vamos lá. Sem mais delongas, criar Azure Machine Learning. A assinatura só tem uma. Grupo de recursos, eu vou criar outro grupo de recursos, eu vou chamar recursos _IA. Beleza? Criar novo, vamos clicar aqui, criar novo. Recursos IA. Já existe, então vou colocar recursos da Azure. Recursos Azure IA. Vou criar um novo. O nome da workspace vai ser Machine Learning.
colocar assim, IA Workspace, Workspace. Aqui eu não vou mexer, a região vai ser sul do Brasil, não vou mexer nos demais, vou deixar conforme ele está sugerindo, examinar e criar. Vai demorar um pouquinho para ele criar, em torno de uns 5 minutinhos, porque quando ele vai criar esse serviço, ele não cria apenas o serviço principal. Ele vai criar a Workspace, ele vai criar conta de armazenamento, ele vai criar o Application Insight, uma série de coisas. Beleza? Por isso que demora. Avançar, criar. É o tempo de você tomar um cafezinho e em torno de uns 3 a 5 minutinhos eu volto. Implantação em andamento, se tudo der certo, ele vai dizer que foi implantado com sucesso. Beleza? Já já eu volto. Então, a implantação foi concluída, ou seja, está tudo certo, podemos ir para o recurso. Clique aqui. E depois iremos iniciar o estúdio. Clicando no botão Iniciar o estúdio. Aqui estamos dentro da nossa Workspace, ou seja, no espaço de trabalho, onde vão estar organizados e presentes todos os recursos que nós precisamos para trabalhar com Machine Learning, como, por exemplo, os notebooks que nós fomos criando, as contas de armazenamento para armazenar os dados. Iremos ter também os recursos de computação. O que é o recurso de computação? É o computador, né, a máquina virtual, que vai rodar o seu código, qualquer que seja ele. Aí você pode utilizar apenas uma única máquina virtual, pode utilizar um cluster, que são vários computadores ligados, que se comporta como se fosse um. Dessa maneira você expande sua capacidade de processamento e armazenamento. Então a primeira coisa que eu vou precisar é criar um recurso de computação. Porque eu vou executar onde, né? Eu vou criar um código através de um notebook, por exemplo, e eu vou executar ele aonde? Então, você precisa de um recurso de computação. Aí você vai vir aqui na sua aba, né, nessa barrinha lateral, gerenciar computação. Aí tem várias opções aqui. Eu vou criar uma instância de computação. O que é uma instância de computação? É uma máquina virtual. E você tem que, na hora que você for criar ela, você vai escolher qual o tipo que você quer. Conforme for, né? Dependendo da configuração dela, você vai pagar mais caro, né? Aí você vai definir quantas CPUs você quer, quanto de memória você quer. A instância de computação, ela é recomendada quando você está estudando, quando você está fazendo experimentos, testes. Se você precisar de uma coisa mais parruda, né? Em termos de processamento, você pode utilizar um cluster de computação. Quando nós vamos colocar algo em produção, nós não iremos utilizar a instância de computação, beleza? A instância de computação é para fins de experimentação e teste. É uma máquina virtual e você define o tamanho que você quer, a configuração que você quer. E suporta, inclusive, GPU. Ó, escolha uma seleção de instâncias de CPU ou GPUs. E ela já vem pré-configurada com pacotes que nós utilizamos muito, né? Quando falamos em ciência de dados, como por exemplo, já tem o JupyterLab, tem RStudio, tem pacote Machine Learning, tem o Scikit-Learn disponível para nós, tem o Keras, tem o PyTorch, tudo isso já está pronto, né? Você não precisa configurar, você não precisa instalar. Já vem pronto para nós, né? É claro que nós podemos utilizar, vamos dizer assim, uma versão nua e crua do Python, mas ao invés de trabalhar assim, né? Eu escolho uma versão do Python com essas ferramentas que a Microsoft oferece, né? Essas ferramentas aí torna tudo que eu preciso para trabalhar com ciência de dados. Eu consigo criando uma instância de computação apropriada para isso. Então você vai clicar aqui, novo. Vamos dar um nome, colocar assim, instância parruda. Eu não vou trabalhar com GPU, apenas com CPU. E aqui tem elas aqui, ó. Tem essa aqui, ó. Por exemplo, aqui tem 2 núcleos, processador com 2 núcleos, 14 GB de memória, 28 GB de armazenamento. Essa aqui já tem, ó, 4 núcleos, 32 GB, 64 de armazenamento. Podemos utilizar ela, né?
Essa aqui é a mais simples, é a mais baratinha. Aliás, vamos usar essa aqui. Já tem de examinar e criar. Vou deixar tudo conforme ele está sugerindo. Criar. Aqui está rodando, quer dizer que está sendo executado, beleza? Assim que ela for criada, a Microsoft, né, o Azure vai dizer lá em cima de uma notificação, aqui dizendo que foi criado. Agora vamos aqui na aba Criação, Notebooks. Então, o Azure Machine Learning permite você criar notebooks. O que é um notebook? Notebook é um script que você coloca tanto código como documentação, né? Você consegue trabalhar escrevendo código, né? E ao mesmo tempo documentando o que está sendo feito. É bem interessante para experimentos, né? Porque você consegue mostrar, nessa etapa eu fiz isso, naquela etapa eu fiz aquilo. É algo bastante comum quando estamos trabalhando como ciência de dados, né? O cientista de dados, principalmente quando está fazendo os estudos iniciais, a análise exploratória, ele usa notebooks. Depois quando ele for colocar o modelo dele em produção, aí ele vai converter aquele notebook para um script Python, removendo toda a documentação desnecessária, beleza? Então aqui nós podemos trabalhar com notebooks. E o notebook sempre tem a extensão IPYNB, beleza? Então você vai clicar aqui em criar arquivos. Bem, o notebook dessa aula já foi criado, da aula 11, e nós iremos apenas executar ele, beleza? Ó, perceba que aqui, Users Roger Sampaio, ele já cria essa estrutura de arquivos para nós, e eu posso até criar uma pastinha aqui para guardar os arquivos dessa aula. Então, aula 11. Aí aqui eu vou clicar carregar arquivos. Aí você vai selecionar lá no Git. Nessa aula aqui vai ter o que a gente precisa, né? Primeiro modelo. Vou carregar outro arquivo que é a base de dados. Base. Aliás, fazer o seguinte. Vamos criar uma pastinha chamada bases. E dentro dela, eu vou carregar a base de dados, que é a base de dados Pokémon. Carregar arquivos. Bases Pokémon. Ó, então você tem arquivo aqui, primeiro modelo, a pasta base, dentro da pasta base, a base do Pokémon, que está no formato CSV. Aqui ele deu uma notificação, dizendo que a pasta foi criada com sucesso, né? O arquivo também, e a instância já está funcionando. Ó, você clicar aqui em gerenciar a computação, em execução, beleza? Volta lá para o Notebooks. Então, eu vou clicar aqui, primeiro o modelo. Na verdade, esse seria o segundo, né? Porque o primeiro a gente criou com AltML. Deixa eu recolher aqui. E recolher aqui. Não era isso que eu queria. Pera aí, voltar. Ops. Pronto. Deixa ele carregar. Então, construindo o nosso primeiro modelo preditivo. Na verdade, é nosso segundo, né? Porque o primeiro, conforme eu disse, foi através do AltML. Beleza? Então, agora eu vou prever, ao invés do nível de defesa de um Pokémon, eu vou prever o tipo dele. E aí, eu pergunto para você, meu guerreiro, conhecendo a base de dados, trata-se que tipo de aprendizado? Vamos dar uma olhadinha na base de dados? Bases. Relembrar uma coisinha aqui. Aí você tem o nome do Pokémon, você tem o tipo 1, tipo 2, total, HP, ataque, defesa e por aí vai. Tipo é o tipo dele. Pode ser venenoso, elétrico, do fogo, normal. Então eu vou prever exatamente esse valor aqui. Tipo 1. Então, trata-se de quê? Pensa comigo e responda. Supervisionado,
classificação. Classificação binária ou não? Quantos tipos nós temos? Nós temos mais de 2 tipos, né? Fogo, água, venenoso, fantasma, psíquico. Nós temos 18 tipos. E aí? Então, nós temos multiclass, né? É uma classificação e ela é binária? Não, multiclass, né? Multiclasse, né? E como você sabe, professor, que são 18 tipos? Não é 3, não é 5, não é 10, porque eu explorei essa base inicialmente. Faz parte de um trabalho de ciência de dados conhecer quais as variações para uma variável categórica, quantos tipos estão presentes. Faz parte do trabalho, beleza? E eu vou provar para vocês que são 18 tipos, né? Na análise exploratória. Então vamos começar o nosso trabalho. Lembra daquelas etapas da ciência de dados aqui? Compreensão do negócio. O que nós queremos? Prever o tipo de Pokémon se baseando em suas características, beleza? Qual o segundo passo? Obtenção das bases de dados. Aí vamos importar alguns pacotes, o Pandas para trabalhar com arquivos tabulares, arquivo CSV, que é como se fosse um Excel vivo. O Pandas é muito famoso e bastante utilizado, porque ele permite você trabalhar com arquivos tabulares, né? Arquivo CSV, por exemplo, e manipulá-los. Eu posso criar novas linhas, novas colunas, alterar o tipo do dado, juntar vários arquivos CSV que se comportam como se fossem tabelas, em que você tem linhas e colunas. Aí você tem o Matplotlib. O Matplotlib é para visualização de dados, muito utilizado para desenhar gráficos, plotar gráficos. Aquela história, uma imagem vale muito mais do que 1000 palavras, fica muito mais fácil você ver algumas informações por meio de gráficos, né? Se fosse por meio de tabela seria muito difícil. E tem o Scikit-Learn, né? Que é utilizado para Machine Learning, que nos fornece uma série de funções para pré-processamento de dados, para limpeza, inclusive algoritmos, né? Lembra do Decision Tree, árvore de decisão, Random Forest que nós comentamos? O Scikit-Learn nos fornece todos esses algoritmos para a gente trabalhar. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Antes de você executar o seu código, garanta que você... Aliás, deixa eu reduzir o zoom. Está utilizando esse kernel aqui. Caso não esteja selecionado ele, selecione, por favor. Porque se você rodar na versão do Python, né, normal, 3.8, você vai precisar instalar pacotes adicionais. Aqui eu estou rodando no kernel Python 3.8 Azure ML. O que quer dizer com isso? Quer dizer que está rodando a versão Python 3.8 mais alguns pacotes que a própria Azure nos fornece, para que a gente não tenha que instalar na mão, como por exemplo Matplotlib, Scikit-Learn, NumPy. Se eu rodar na versão nua e crua do Python, apenas Python 3.8, aí eu vou precisar instalar todos os pacotes adicionais, como por exemplo Matplotlib, Scikit-Learn, beleza? Então, para facilitar nosso trabalho, vamos selecionar ele, beleza? Selecionei, a instância está rodando aqui, instância parruda, né? Que é a máquina virtual que eu criei. Vamos executar essa célula aqui e essa aqui. Aumentar um pouco o zoom. Bem, agora vai começar a análise exploratória. Então eu vou entender sobre os dados, como está a distribuição dos dados, como está a minha base de dados, qual é a quantidade de variáveis que eu tenho, né? A informação mais básica, eu diria, de que a gente tem de um arquivo CSV, de uma tabela, podemos dizer assim, é contar as dimensões dela. O que é as dimensões? Saber quantas linhas eu tenho e quantas colunas. Você pode fazer isso facilmente da seguinte maneira. Para saber a quantidade de linhas, eu posso utilizar a função len do Python. Len passando Pokémons. Pokémons... Que tipo de dado é Pokémon? Eu sei que é uma variável, mas qual o tipo dessa variável? Vamos observar? Type de Pokémons. Ele vai dizer que é um data frame do Pandas, que é como se fosse uma tabela. Então eu posso obter a quantidade de linhas dessa maneira. E a quantidade de colunas? Para obter a quantidade de colunas, primeiramente eu vou chamar Pokémon.columns, vai dizer todas as colunas, e eu quero saber o quê? Eu quero saber o tamanho. Então, len de Pokémon.columns. E eu posso obter ambas as informações em um único código, através do atributo chamado shape, né? E primeiro ele vai mostrar as linhas e colunas. Toda vez é assim, quando você estiver trabalhando com tabela.
O primeiro parâmetro, né, é sempre a linha, o segundo parâmetro é sempre a coluna. Então, olha só, vamos executar. Quantidade de linhas tem 800 linhas. Cada linha é um registro de um Pokémon. Tem 13 colunas, então as dimensões é 800 por 13. Eu posso visualizar alguns dados através da função head. Head vai visualizar os dados iniciais, né? Head de 5 vai visualizar os 5 primeiros registros. Se eu quisesse visualizar os 3 primeiros registros, eu colocaria head de 3. Eu posso visualizar os primeiros registros ou os últimos registros. Head vem de cabeça, né? É bem sugestivo. Se eu quiser visualizar os últimos registros, eu vou usar a função tail. Tail, por exemplo, de 5 vai visualizar os últimos 5 registros. Ó, os 3 primeiros registros. Perceba o índice, ó. Começa em 0. Vai de 0 até 799, ou seja, 800 linhas, ó. Então aqui eu tenho o primeiro Pokémon, que é o Bulbasauro, tipo 1 dele é Glass, o tipo 2 venenoso, né? Poisoide venenoso. Total 318, HP 45, ataque 49, defesa 49, ataque especial 65, defesa especial 65, velocidade 45, a primeira geração e ele não é lendário. O segundo Pokémon é o Ivysaur, né? Pokémon da grama, venenoso, total 405 e por aí vai, ó. Beleza? Então eu vou explorar mais detalhes da variável tipo 1. O que eu posso saber dela? Primeiramente, que é uma variável, só olhando para ela, é uma variável categórica. Eu posso visualizar alguns registros, né? Então, Pokémon, eu quero qual informação? Tipo 1, eu quero visualizar 5 registros. Então, ó, Glass, o primeiro Pokémon é Glass, outro Glass, Fire, né? O quinto Pokémon é do tipo Fogo. Vamos ver qual é esse Pokémon aqui. Visualizar os 5 primeiros registros. 0, 1, 2, 3, 4. É o Charmander. E eu posso contar a quantidade de Pokémons segundo o tipo 1, usando a função ValueCounts. Então, através de Pokémons.tipo 1, eu quero a contagem de registro, né? Contar os valores. Então, vamos executar essa célula aqui. Perceba que o Pokémon que mais tem é de água, né? 112 registros. Depois vem um Pokémon normal. Depois o Pokémon da grama. Vem um inseto. E por aí vai. O Pokémon que menos está presente é o Pokémon voador. Apenas 4. 4 Pokémons que tem esse tipo. O que mais tem é Pokémon de água. Beleza? Agora eu quero verificar quantos tipos distintos existem. Como é que eu posso fazer isso? Eu vou lá na função, vou pegar o meu data frame, Pokémons, a coluna Pokémon 1 e Unique. Unique vem de únicos, eu quero todos os valores únicos. Mas eu quero saber o quê? Eu quero saber a quantidade de registros. Então, eu vou colocar em torno da função len, beleza? Ó, e vou mostrar um print, né? Quantidade de tipos 1 existentes. Tem 18 tipos. E eu consigo saber quais são esses tipos? Sim. Eu posso usar o Pokémons.tipo1.unique. Abre e fecha parêntese. Aí ele vai mostrar todos os tipos. Ó, Glass, Fire, Water, Bug, Normal, Poison, Electric, Cloud, Fairy, Fighting, Psychic, Rock, Ghost, Ice, Dragon, Dark, Steel e Flying. Beleza? Eu também posso fazer um agrupamento pelo tipo. Beleza? Vamos fazer um agrupamento pelo tipo. Usando a função Group By, né? Você vai colocar o nome do seu dataset. Eu vou agrupar pelo quê? Pelo tipo 1 e eu vou fazer o quê? Uma contagem. Isso é semelhante ao Group By do SQL, em que você agrupa e escolhe uma função de agregação. Beleza? Ó, Pokémons Bug tem 69, Pokémon Dark tem 31, Pokémon Water tem 112. Eu até pode ordenar isso aqui para facilitar a visualização. Ó, isso aqui é igual a isso aqui.
Só que esse aqui é mais simples, né? O comando ele é mais simples e ele tá ordenado. Mas nada impede de você usar isso aqui também e ordenar o resultado, beleza? Eu apenas quero saber quantos pokémons existem por tipo, né? E não somente isso, mas qual tipo que tá mais presente e o que tá menos presente. Aqui claramente eu consigo ver que o Pokémon do tipo água está mais presente. E por último, né? O Pokémon que está menos presente é do tipo Flying. Para essa aula não ficar muito longa, eu te vejo já já, na próxima aula. Não perde o raciocínio. Já pula para a próxima aula e já dá prosseguimento, beleza? Um beijo no coração, já já vejo você.